Já vou te mandar lá. Outra coisa, tu vai deixar a opinião para as pessoas, lugar das pessoas falarem, perguntarem? Ana, nós estamos ao vivo já. A partir do chat, as pessoas vão perguntando. Aqui a minha equipe, né, já vai nos atualizando para que a gente consiga responder também em tempo, né, esses questionamentos das pessoas que, porventura, nos acionarem aqui. Deixa eu só conferir aqui agora no Face aqui, como é que ficou a nossa apresentação no Face aqui. Mas a gente já está ao vivo? Já estamos ao vivo no Facebook, tá? Já estamos ao vivo. Bom, então eu quero dar boa noite a todos. Primeiro, fazer um agradecimento. Essa é a primeira discussão, primeira live que a gente está fazendo, discutindo temas importantes aqui para a nossa cidade, também para o nosso estado e para o nosso país. E, por óbvio, que começar por um assunto tão contagiante, que é falar sobre educação. Nós temos aqui algumas convidadas, né, que são pessoas que trabalham a educação pública, a educação privada, com muita seriedade aqui na nossa cidade. Então, eu queria, de imediato, né, nesse novo formato, né, que a gente está apresentando a partir do Facebook, agradecer a participação da doutora Ana Cristina Ferrarese, ela que é promotora de justiça, responsável pela Preduc, né, pela promotoria que trabalha a educação e tem, ao longo da sua jornada, aí, vários serviços prestados, e é uma grande referência, não só para a nossa cidade, mas também para o estado do Rio Grande do Sul, quando, né, chamada a falar sobre educação. Eu também quero saudar aqui a professora Adriana Aparecida da Silva, ela que é professora da nossa rede pública aqui no município e preside, né, o Conselho Municipal de Educação. Também, da mesma forma, agradecer a professora Regina Costa dos Santos, ela que é uma das representantes desse importante colegiado, né, que hoje é o sindicato, Centro Municipal de Professores aqui da nossa cidade, que tem protagonizado inúmeras conquistas e superando, né, vários desafios para a educação pública municipal. Então, de imediato, eu já faço esse agradecimento a todas vocês. A gente sabe que nós temos aqui um tempo, né, que a gente combinou, e aproximadamente 1 hora de conversa, a gente vai disponibilizar inicialmente para que as nossas convidadas também se apresentem e já comecem, né, a falar sobre o tema Educação, Soluções para o Futuro. Então, a partir de agora, né, a gente vai querer abordar com todas vocês algumas lições e perspectivas em relação à educação frente ao Covid-19, frente ao coronavírus. Todos nós sabemos que a forma de se relacionar, ela mudou radicalmente, principalmente nesses últimos 60 dias, e talvez a educação, principalmente a educação pública, ela está sendo a mais atingida, né, e a mais desafiada nesse processo. Na medida que educar de longe, né, longe das salas de aula, ele passa a ser um grande desafio, principalmente, né, para uma classe social, para muitos alunos que sequer têm a internet nas suas casas. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e passar, então, de imediato a professora Regina, que vai, então, começar, né, essa discussão conosco. Depois a gente vai fazendo algumas perguntas. Eu separei também aqui alguns questionamentos que são super importantes, aí, principalmente até para esclarecer um pouquinho, né, dos nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando essa nossa live pelo Facebook. Professora Regina, está contigo. Boa noite, vereador Patucci, doutora Ana, professora Adriana, todos e todas que acompanham, né, essa live. É uma satisfação poder estar participando aí dessa mesa virtual com essas pessoas maravilhosas que tanto contribuem pela nossa educação de qualidade, né? Muito obrigado pelo convite. Parabéns aí ao vereador Patucci pela iniciativa de estar propiciando aí mais esse espaço de diálogo com a nossa comunidade.
De fato, Patrícia, é um desafio para todo mundo, né? Essa pandemia, ela vem contribuindo para que a gente aprenda muito, vem servindo aí para a gente firmar e também rever, né, as nossas convicções, inclusive quanto à educação, né? Eu sou professora da educação básica, né? Fui me constituindo, né, na educação pública enquanto docente, e eu sempre entendi que o processo de aprendizagem, ele acontece pelo vínculo, né? Onde a troca entre os agentes que fazem parte da educação, principalmente do professor com o aluno, do aluno com o colega, essa troca, ela que vai fazendo com que a aprendizagem ela vá acontecendo. E muitas vezes a afetividade é o diferencial nessa relação. Nesse momento, com esta pandemia, a gente não pode ter esse contato presencial com os nossos alunos, né? Nem com os nossos colegas, tudo vem acontecendo de uma forma virtual, à distância. E aí, as dificuldades que a gente já tinha antes na educação pública, parece que elas estão aflorando, né? Algumas coisas ficaram mais evidentes ainda. Lembrando, assim, que a educação pública, a gente já sofria com muitas dificuldades diárias no dia a dia da escola, que a gente passava por um momento já difícil. A pandemia, ela só veio aflorar ainda mais as dificuldades que já existiam. Nós estamos num momento aí onde o professor está tendo que se reinventar. Com certeza a escola pós-pandemia, ela não será mais a mesma coisa, né? A escola ela vai necessitar se reinventar, o nosso aluno também não vai ser o mesmo. Nós não estaremos, como a gente costuma voltar ali em janeiro das férias, né? Não é como se estivesse voltando das férias, vai ser muito difícil, a gente vai encontrar muitas dificuldades, mas acredito que também, junto com essas dificuldades, está vindo aí muita aprendizagem nesse processo. Avalio que a gente vai encontrar, principalmente, um aluno diferente, né? Os nossos alunos, diferente do período de férias, alguns viveram aí num contexto muito difícil, inclusive de violência doméstica, né? Onde sofrendo com essa pressão psicológica desse momento que a gente está vivendo. Então, com certeza, vai ser um retorno muito difícil, mas acredito que precisamos ter esses momentos de troca aí e pensar em perspectivas futuras, né? Eu acho que não dá só para analisar o caos, acho que a gente tem que pensar também para frente o que é possível de ser feito diante dessas aprendizagens que foram vivenciadas. Eu espero, né, eu acredito que com certeza a escola vai estar se reinventando nesse processo, né? Então, se tem aí muitas angústias, mas também tem muita expectativa de que a gente possa avançar com essa e sairmos melhor dessa pandemia de que entramos, né? Isso aí, professora Regina, realmente tem vários desafios que, principalmente os educadores, né, e eu também sou professor, e a gente, a todo momento, é questionado, é testado. A gente participava agora há pouco, antes dessa nossa conversa, de uma reunião com centenas de professores da universidade, justamente, né, com essas provocações e busca, né, de respostas para esses tempos de desafio, ou seja, né, o coronavírus, ele até antecipou, quem sabe, alguns momentos de busca, né, de informação digital, de mecanismos digitais, mas que de uma hora para outra a gente tem que estar se reinventando. Então, eu vejo que, principalmente na educação pública, com certeza as respostas, elas ainda estão por vir. Eu vou passar agora, então, a professora Adriana Aparecida, ela que é a presidente do Conselho Municipal de Educação, aqui de Passo Fundo, que atendeu também o nosso chamado, professora. Então, a senhora pode ficar bem à vontade para fazer a sua manifestação, e depois, então, a gente vai respondendo ou conversando, né, sobre algumas questões que estão na ordem do dia, que estão na pauta da educação. Boa noite, professora. Boa noite, Patrícia, Regina, doutora Ana. É uma satisfação estarmos aqui reunidos mais uma vez, e nesses tempos de pandemia estamos só online, né? Só lives e, enfim, é uma forma de encontro onde a gente possa discutir sem nos encontrar, né, com esse afastamento.
Certamente, nós vivemos um tempo único na humanidade, né? A gente está vendo aí o retorno de alguns países, né? Enquanto conselho, então, temos uma preocupação muito grande, né? Em relação a esse retorno, em relação a todas as transformações que nós iremos vivenciar. O Conselho Municipal de Educação, então, vem acompanhando, né, e a professora Regina também, a nossa companheira de conselho, né, conselheira, e nós estamos em constante debate com UNCME, Rio Grande do Sul, UNCME Nacional, UNDIME, Conselho Nacional de Educação, aguardando as normativas, né, porque certamente será um tempo antes de 2020 e um outro tempo após para a educação. A questão da normatização da educação à distância, da validação de carga horária, da validação dos dias trabalhados, a questão trabalhista do próprio professor, né, e esses dias nós conversávamos, enfim, em uma das reuniões nossas, né, uma live, de como que se configura isso nesse tempo, né, nessa guerra biológica que a gente vive hoje, que é uma guerra silenciosa, né, onde o nosso inimigo é invisível, nós temos que fazer um pós-guerra nesse retorno, né, em tempos de tecnologia, onde o mundo está na palma da mão, mas não para todos, né, nós que temos a escola pública, eu sou professora, né, da rede municipal, e a gente atende as periferias de crianças que não têm internet, que não têm telefone, enfim, para fazer suas atividades. Certamente, nós vivemos um tempo onde iremos precisar estar juntos, discutindo, e encontrando a melhor forma para que a gente consiga dar conta de continuar, né, a caminhada da educação para todos, porque a Constituição é muito clara, a nossa LDB, e nossa grande preocupação é a educação para todos, nesse momento, onde a gente vive um mundo de tecnologia, onde temos o mundo na palma das mãos, mas nem todos têm, principalmente nosso aluno carente de periferia, né? Essa guerra, com certeza, o retorno será de muitos transtornos, de muitas coisas a serem transformadas, de muito diálogo, de muitas parcerias. É isso, Patucci. Alô, obrigado, professora Adriana. A gente passa agora para a doutora Ana Cristina, então, que ela possa fazer a sua apresentação e também dar o seu boa noite para os nossos amigos aí do Facebook. Pode ser? Pode ser, doutora Ana. Boa noite a todos. Obrigada, Patucci, pelo convite. Obrigada às minhas colegas de debate também por aceitarem debater conosco um tema tão árido, tão complexo, mas tão importante que é a educação. Certamente, nessa chuva de lives que existem por aí, talvez a educação, infelizmente, não seja a mais desejada, prioritária. Mas temos visto no dia a dia que é só dessa forma, é construindo alternativas em conjunto com os órgãos da educação, quer municipais, regionais, estaduais e nacionais, como viemos fazendo, que nós vamos nos reinventar. E essa é realmente a palavra, reinvenção. Depois da pandemia e dessa crise que nos assola, eu acredito que ninguém será o mesmo. Nem a educação, nem pais, nem filhos, nem adolescentes, nem nada, nem o mundo não será o mesmo. E a educação que já vinha num processo, por assim dizer, correndo atrás de algumas coisas, inclusive tecnologia, ela precisou se readaptar, ou está se readaptando de uma forma muito rápida. Eu mesma, confesso, não sou de uma era tecnológica,
Patrícia, eu não estou vendo você, só para te dizer no vídeo. É a primeira live que eu vejo, então eu estou falando assim para o computador. Tá, agora deu. Eu mesma, que não sou de uma era muito tecnológica e que tem que pedir auxílio para meus filhos para me ajudar, tenho feito 2 ou 3 reuniões virtuais por dia, hoje mesmo, para dar um exemplo, o Conselho Estadual de Educação, com a Procuradoria-Geral do Estado, em Porto Alegre, por causa de algumas normativas estaduais do próprio Conselho Estadual de Educação, com os colegas do grupo da educação, dos promotores regionais da educação, são diariamente contatos, e nós temos visto que sem essa tecnologia, talvez essa seja a grande herança que nós vamos ter da Covid, é o uso da informação tecnológica, da questão virtual, de estarmos distantes, mas próximos virtualmente. E tudo isso me parece muito complexo para crianças pequenas, de uma forma muito rápida, se adaptarem. Não que elas não tenham, muito pelo contrário, têm muito mais capacidade que nós, adultos, para isso. Mas as escolas, como sempre, infelizmente, não estavam nesse processo tecnológico e avançado, digamos assim, avançado, esperando por isso, e que teve que acontecer, de uma forma ou de outra, vem acontecendo rapidamente. Então, o que se fala hoje, para quem é da área do direito, assim como eu e tu, Márcio, que uma frase, a gente entra na faculdade já aprendendo: contra fatos não há argumentos, ou seja, contra fatos são provas, são argumentos que os contradigam. Hegel, que é um filósofo, sem querer ser muito profunda ou complexa nesse tema, porque a gente está num bate-papo, né? Obviamente, eu estou aqui muito informalmente falando com vocês, chegou e disse: contra fatos não há argumentos, porque os fatos realmente não representam mais nada na modernidade, e nós temos que nos adaptar a isso. Então, o ideal seria que nós disséssemos contra coisas factíveis, contra coisas factíveis não há argumentos, porque tudo muda, tudo é mutável. Nós não sabemos hoje se as aulas começarão amanhã, eu acho que vem perguntas por aí. Amanhã, obviamente que não, é um modo de falar, mas em junho, julho, como serão feitas essas retomadas? Como serão feitas para as crianças pequenas, de creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, enfim. E tudo isso são incertezas que nos dão a certeza de que nós só podemos caminhar caminhando. Essa é a verdade. Então, eu achei muito interessante esse tema, e eu me coloco à disposição muito mais para perguntas e questionamentos que estejam a meu alcance enquanto promotora regional da educação de Passo Fundo. O Márcio me apresentou, mas desculpem, estou me apresentando de novo agora, para quem não me conhece. Passo Fundo tem uma regional de 147 municípios, distribuídos em 31 comarcas. O colega promotor de justiça, Dr. João Francisco Clés, atua em 49 desses municípios, designados até que haja uma redistribuição mais adequada, porque é humanamente impossível atendermos assim a todos de forma completa e dioturnamente, quase 1/3, 2/3 do Estado. Então, e nas questões coletivas e difusas. Então, nós vimos as dificuldades que temos nesses municípios, inclusive menores, com as questões tecnológicas. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Todos nós estamos nos adaptando, mas como tu falaste, Márcio, a educação pública, ela está sendo mais afetada. E aí podemos falar na questão da alimentação escolar, da distribuição de kits, das questões dos protocolos de higiene sanitários, pedagógicos, que vem por aí e logo, de acordo com as bandeiras, para a retomada das aulas. Acho que por aí a gente pode começar a conversar. Ok, doutora Ana, muito obrigado também pela sua abordagem, a professora Adriana. E eu, antes de passar aqui alguns questionamentos, a gente está recebendo aqui várias manifestações aqui. Eu quero fazer algumas leituras aqui, saudar a professora Vera Lúcia Mondim, querida Vera, né, que também está nos acompanhando, o vereador Diego Oliveira, né, ele que é de Tapejara, a professora Rosane
também está conosco, Arani Paiva, Maikele Cruz, Douglas Ribeiro está mandando aqui uma boa noite e saudando nessa iniciativa de a gente falar de um tema super importante, que é a educação. A Clélia Danelli está aqui nos acompanhando, Rejane Becker, o Rogel Carmo também está saudando as nossas debatedoras, o professor Luiz Fernando Pereira Neto, preside a Fundação Universidade de Passo Fundo. Parabéns, Patucci e debatedoras, tema fundamental para a discussão local. A professora Ana Paula Patucci também, o Diego, enfim. Depois eu vou lendo na sequência as pessoas que estão nos mandando mensagem. E também deixar à disposição o chat, o canal, quem tiver alguma pergunta, por favor, faça que na medida do nosso tempo a gente vai também estar comentando. A professora Eliara também nos manda, Eliara Levinsky aqui nos manda um alô. Muito obrigado, Eliara, pela sua participação. Mas eu queria já deixar uma pergunta aqui no ar e que a gente consiga agora fazer até um tom de debate aqui, né? Qual é a saída para garantir o aprendizado do ano letivo e não só pensar em cumprir a carga horária? Porque a gente vê até mesmo, né, algumas manifestações e algumas preocupações em relação ao cumprimento da carga horária, mas, além disso, a gente tem que, né, também torcer e fazer de tudo para que a educação, ela, de fato, cumpra com o seu papel, com o seu exercício de poder transformar, principalmente os alunos da educação fundamental e também do ensino médio. Então, eu já queria deixar que as nossas debatedoras pudessem comentar sobre isso, né? Ou seja, não é apenas o cumprimento da carga horária, a gente tem um desafio maior de qualificar e fazer com que essa educação, de fato, ela aconteça, né? Principalmente nesse semestre. Não sei quem que fica... Professora Regina, se quiser fazer algum comentário. Posso começar? Vamos lá, então. Que pergunta difícil, viu, Patucci? Se alguém tiver uma resposta concreta sobre ela, por favor, compartilhe. Aceitamos. Né? A gente está querendo, inclusive, discutir exatamente isso, né? Não é uma pergunta fácil de responder, né? É um momento excepcional que o nosso país vive. Eu acho que a resposta, ela não está pronta, ela não está num caderno de receitas, né? A gente vai ter que construir esse caminho. Esse processo de construção, eu entendo, Patucci, que ele é coletivo, né? Ele é coletivo, ele precisa de muitas mãos nesse processo, porque a solução, ela não é simples, né? Se fosse simples, a gente já teria aí um projeto pronto, né? Pronto com o que a gente precisa estar encaminhando. Existe uma insegurança, inclusive, de legislação para algumas coisas, né? O nosso país, ele não estava de forma nenhuma preparado para isso. O nosso sistema educacional, ele carece, inclusive, de legislações para regulamentar algumas coisas. Então, a gente vai passar por um processo, inclusive, de normativas, e o Conselho Municipal de Educação vem discutindo muito isso, né? Essa parte mais legal de que o que a gente precisa de fato para ter esse respaldo para esta retomada e esta recuperação dessas aulas. Eu concordo muito com os órgãos educacionais. Eu acho que a preocupação é exatamente o que tu falaste na pergunta. A preocupação, ela deve ser a aprendizagem, né? A aprendizagem, eu acho que é muito mais do que qualquer outra coisa. Então, esse retorno, para mim, ele precisa ser construído ainda, né? A nossa Secretaria de Educação, a gente ainda não se iniciou ainda esse processo aqui no município. Eu acredito que ele vai vir, inclusive, com uma parceria com outras instituições. A gente precisa da saúde discutindo isso, né? Eu entendo que quem tem que discutir protocolo de saúde, de segurança sanitária, é a saúde, né? Nós, professores, podemos contribuir dizendo o que pode ou não dar certo, considerando aí a realidade que somos nós, que conhecemos, mas eu acho que sim, ele tem que vir embasado com várias ações.
Eu acho que essas ações, para mim, elas dizem respeito também a equipar as escolas. Hoje, os especialistas, eles discutem muito que a gente vai viver um novo momento, né? Ora, nós estaremos com atividades reclusas, ora não, então a gente vai precisar pensar nesse programa de retomada das aulas, que as escolas estejam equipadas para que a gente possa utilizar, inclusive, dessa tecnologia que a escola pública não tem, né? A gente não pode aqui falar que a possibilidade que a gente tem para estar retomando e estar buscando esse viés da aprendizagem a partir da tecnologia, isso é um recurso que a gente não tem. A maioria das escolas municipais contam com um computador para 18 professores utilizarem, nossos alunos não têm esse acesso. Então, passa, sim, por esse processo, inclusive, de estar equipando e pensando a nossa escola como um todo. Como eu falei anteriormente, eu acho que a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de discutir alguns problemas que já existiam antes para esta retomada. A retomada, eu acho que ela é extremamente complexa, né? Porque a gente vai voltar com todos os alunos, né? A proposta vai ser essa. Nós temos aí na nossa legislação do nosso município, as normativas do conselho, é 1,5 metro para cada criança. Se a gente vai pensar na questão do isolamento, cai por terra, né? Cai por terra a nossa própria legislação nesse momento. Porque nós temos salas de aula superlotadas. Então, assim, eu acho que é pensar nesse retorno de forma gradativa. Eu acho que a gente vai ter que, sim, trabalhar de alguma forma à distância, se vai ser aula remota, se vai ser atividades à distância, mas aí eu concordo com as organizações educacionais. Isso só é possível com a presença e o acompanhamento do professor, das equipes diretivas, dos coordenadores. A gente não pode pensar em aprendizagem somente encaminhando trabalho para as crianças fazerem, né? Isso vai muito além do que a gente entregar uma atividade para os nossos alunos. E lembrando aí que muitos desses alunos, se a gente encaminha atividade para a distância, muitos deles nem lápis têm para fazer essas atividades. Então, pensar nessa retomada, eu acho que tem que considerar o todo da escola, e não só partes, né? Não só, eu acho que o desejo de retorno, ele é de todos, só que eu acredito que isso precisa ser feito com muita responsabilidade, né, com segurança e com muito planejamento. Acho que a gente precisa imediatamente iniciar no nosso município aí uma comissão, um nome que queira se dar para isso, para pensar esse retorno. E, para mim, ela precisa, sim, agregar vários segmentos que possam estar contribuindo, principalmente a saúde, que é quem pode estar nos dando aí condições de pensar como um todo a segurança dos nossos profissionais e das nossas crianças. Ok, obrigado. Por favor, Ana, fique à vontade. Bem, assim, sem querer interromper, eu concordo plenamente contigo e acho que são duas questões que nós temos que ter bem em mente, que são diferentes, mas que se complementam nesse momento. A primeira delas é como vem acontecendo, se é que vem acontecendo, o cumprimento das atividades pedagógicas pelos alunos, sejam alunos do ensino fundamental e médio, e não vou nem falar em universidades aqui, nem na primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Vejam bem, em primeiro lugar, a escola, dentro do processo de aprendizagem educacional, ela não é só aprender aquilo que a gente sabe, matemática, ciências, história, geografia, mas ela vai muito além disso. É o processo de socialização, de interação, de pertencimento da criança ao seu grupo, à sua escola, com os seus professores. E eu acredito que é nesse aspecto que nós temos que trabalhar e muito, principalmente agora que as crianças estão afastadas, que, querendo ou não, é um mundo novo, um mundo que estava muito distante da gente, que é um mundo de isolamento, e que necessita, sim, que os professores,
que todo o corpo docente da escola se prepare e se adeque para receber essas crianças de um modo afetivo, de um modo com uma integração que envolva não só o pedagógico, mas principalmente o emocional. E eu penso também, e aí no segundo momento, que é o retorno propriamente dito, acredito que aí sim a dobradinha saúde e educação, ela vem com mais força. E não só saúde e educação. Saúde, educação e assistência social. Por quê? O que nós temos visto nos inúmeros municípios que compõem a regional é o seguinte: muitas das crianças das redes públicas, quer estadual, quer municipal, elas vêm sofrendo, inclusive, com a perda da chamada merenda escolar, alimentação escolar, que é uma realidade triste, mas que não é incomum. Muitas crianças, a melhor refeição do dia, a mais completa, é a da escola. Então, nesse processo, nós trabalhamos muito com os municípios e também com a rede estadual, fazendo reuniões virtuais e acertando processos, metodologia, para que, por exemplo, no estado, os kits de alimentação escolar fossem distribuídos, e em algumas regiões até com a presença do Exército, de uma forma bem segura, porque aí temos que pensar que a Covid também está nessa distribuição, que pode haver a contaminação. Também, muitas vezes, infelizmente, até mitigando a questão da agricultura familiar, porque, infelizmente, como tudo aconteceu muito repentinamente, isso também ficou, num primeiro momento, relegado a um segundo plano, mas são kits que têm mais ou menos R$112, são kits bons para as famílias e que duram aproximadamente 28 dias, um mês, e que já vêm a suprir algumas das carências, sem contar com a questão da assistência social. Outra questão que nos preocupou muito nesse momento de paralisação é a questão da falta da internet, como nós sabemos, em muitos dos locais, e os pais que têm, às vezes, o celular, não têm dados suficientes para receberem as matérias para seus filhos. Então, muitos municípios, assim, parabenizando esses municípios, eles nos surpreenderam com criatividade de distribuição de atividades seguras. E isso eu poderia, sim, falar vários exemplos, mas alguns deles, por exemplo, os professores fizeram contagem de histórias em algum lugar seguro ou através dos computadores das escolas, mas com as distâncias regulamentares entre os alunos, e depois os alunos gravaram um vídeo sobre o texto. Também foram distribuídas atividades para os pais que repassaram para os filhos, enfim. De uma maneira ou de outra, embora se tenha perdido muito da qualidade, não sei se da qualidade, ou até da quantidade e qualidade também das matérias, se ganhou em outros aspectos, que é até a criatividade e a interação familiar, e que isso continue, que isso seja uma herança da Covid. A preocupação na volta... Oi, pode me interromper. Não, tá não, a nossa preocupação na volta, como eu dizia no início, é que seja feita, em primeiro lugar, com segurança. Que as medidas e os protocolos sanitários de higiene, eles sejam os primeiros a serem respeitados. E que nunca, obviamente, vão de encontro aos protocolos pedagógicos que devem ser feitos também simultaneamente. Agora, se nós pensarmos, por exemplo, que numa sala de educação infantil, na modalidade de pré-escola, 15 crianças, me ajuda a representante do Conselho Nacional de Educação, 15 crianças por turma, eu acho que é o máximo, se eu não estou enganada, de 4 anos, 4, 5 anos. A partir dos 4 são 20. 10. A partir dos 4, 20. Então, 20 crianças. Como é que nós vamos respeitar numa sala de aula 20 crianças, que é o que a gente colocava antes, com uma distância de 1,5 m ou 2? É impossível. Isso vai ter que ser readequado,
E o ensino remoto, só para a gente não confundir com a educação à distância, que é a EAD, que é outra modalidade de educação, mas que o ensino remoto seja feito adequadamente a essas crianças. E não só da educação infantil, dos primeiros anos do ensino fundamental também. Esse é um problema muito sério que nós temos que resolver. A questão do uso de máscaras por crianças, claro, nem falo das menores, que tem chupeta, bico, mamadeira, mas as crianças um pouco maiores, ficar 2 ou 3 horas com a máscara, e depois, e se tirarem? E como vai ser feita a questão do uso dos banheiros, da alimentação, da água, mesmo que se reduza os turnos, enfim, vai ser possível fazer o ensino remoto simultaneamente à educação presencial? Então, são questões, assim, bem urgentes, que terão que ser regulamentadas, me parece, em nível federal, estadual e municipal, e que devem servir, inclusive, para as escolas particulares, para que esse regramento, que, ao fim e ao cabo, é de higiene, é de saúde, e que precisa de protocolos sanitários rígidos, seja regrado de forma correta. O governador do estado fala em 9 protocolos das reuniões que nós temos tido, e que serão feitas, que a retomada será feita de forma gradual, de acordo com as bandeiras de cada região, e o que nós estamos reivindicando enquanto grupo da educação é que esses protocolos, pelo menos os pedagógicos, sejam repassados, porque nós já publicamos e entregamos e publicamos na imprensa também, quem tiver interesse em saber, também nos procure, se ainda não teve conhecimento, sugestões de sua crianças aos alunos da rede pública, estadual, municipal e também particular, que não haja essa diferenciação, como no início, e agora me permitam, é uma opinião minha, por uma questão mercantilista, se pensou antes em voltar às escolas da rede privada. Ora, eu não vejo lógica se a Covid, numa cidade como Passo Fundo, a bandeira é vermelha ou laranja, então todos estão com o mesmo risco, porque as crianças da rede privada teriam ou iriam voltar antes. Não há lógica nisso. O que nós temos que entender, e nós pregamos isso, é que a volta seja na região ou no município de forma, ao mesmo tempo, ou em pouco espaço de tempo, com toda a segurança. E aí teremos que falar em fiscalização sanitária e educacional. Mais uma questão para se levantar e para se debater. Ok, obrigado, doutora Ana. Antes de eu passar a palavra para a professora Adriana, deixa eu só fazer, nós estamos recebendo muitas perguntas aqui em relação ao tema, então deixa eu só fazer alguns comentários aqui. A Graziela Tussi diz o seguinte, parabéns pelo tema pertinente, nossa educação pública precisa urgente de soluções, é importante essa troca, né, esse debate que está acontecendo. Também o alô aqui da Andréa Menezes, do Francisco Lodi, Jussara, o Gilberto Simor, a Maria Lúcia, o doutor Paulo Videla Ruxo, diz o seguinte, o uso da tecnologia na área de educação é um caminho sem volta a ser seguido, mas sempre de forma complementar. A pandemia veio para apressar esse processo, justamente é o que muito se discute do novo normal, ou seja, né, de a gente antecipar algumas ações que o futuro, né, acaba nos reservando, e essa pandemia veio justamente para poder fazer com que a gente encontrasse de forma mais rápida, principalmente os canais, os meios digitais, né? A Dai Ferron, boa noite. Depois ela tem uma pergunta, eu vou fazer a pergunta aqui para os nossos debatedores. Professor Ironi Andrade, querido aqui, ótimo debate, seja bem-vindo, professor Ironi. A Isabel Lopes, assunto extremamente importante, parabéns. A Rosângela, a professora Rosângela Kovács dos Santos também, Romeu Luiz Ouro, Felipe Ronaiser, Regiane Becker. A Regiane diz o seguinte, importante o tema a ser discutido, urgente e pertinente, angústia de todos os professores nesse momento da pandemia. Então, é justamente, viu, Regiane, o que a gente recebe muitos questionamentos, principalmente a parte política, né? E a gente sabe que o setor educacional está sendo muito cobrado em relação ao que fazer
nesses dias de paralisação da pandemia, né? O seu Miro Mesquita, somos parceiros nessa bandeira. Depois tem uma pergunta do William Gabriel e do Douglas, mas eu queria aqui, antes de passar a alguns questionamentos às pessoas que estão acessando aqui o Facebook, já somos mais de 130, né, pessoas que estão acompanhando online, é um número considerável, né, de participantes. Mas deixar uma outra pergunta aqui, ver se a Adriana agora consegue aqui nos ajudar. O papel do professor, ele será revisto, podendo ser valorizado, né? Como que fica a formação do professor nesses tempos de pandemia, professora Diana? A senhora que preside o conselho, e a gente sabe que o conselho também está debatendo normativas, está discutindo de forma bastante atenta, né? Principalmente com a rede pública e privada aqui do município, né? Como é que o papel do professor agora ele acaba sendo discutido, pensado, e na expectativa vocês vai existir uma valorização do profissional nesse momento? Diante então de toda essa situação, né? Nós discutimos sim a questão da normativa, e algo assim que a gente percebe, né, e eu, a professora Regina, a gente sempre conversa muito sobre isso, é esse papel do professor, né? Como que será constituído isso, esse novo tempo, né, de tecnologias, onde realmente a pandemia veio para que isso se configure, porque a gente está no século XXI. Ainda temos crianças que não têm o acesso a essa tecnologia, que não têm a internet, ou só tem um telefone com uma internet muito lenta, que não consegue fazer suas atividades. Mas ontem ainda estávamos em conversa na Secretaria de Educação. Ontem, então, foi um dos primeiros contatos onde nós pensamos, enfim, começamos a discutir essas questões desse retorno, né? E na segunda-feira estaremos novamente reunidos, né, com o secretário de Educação, enfim, para a gente discutir esse retorno. E falávamos, e algo que nós na UNCM também discutimos muito, porque além da presidência do conselho, hoje eu também tenho a coordenação dos conselhos na Ampla, né? E agora, ouvindo a doutora Ana Cristina, eu me reportei a algumas situações de municípios pequenos. Nós aqui em Passo Fundo, nós temos um público muito grande, são em torno de 11 mil alunos do fundamental, em torno de quase 10 mil, talvez, alunos da educação infantil. Eu falo entre infantil pública e privada, 11 mil do fundamental seria só pública. Nós temos uma rede extremamente grande, mas alguns municípios pequenos, eles conseguem dar conta dessa questão do professor, dessa valorização, desse novo papel, talvez, porque o professor já é, na nossa rede pública, na nossa realidade brasileira de educação, o professor já assume muitos papéis, né? Então, enfim, falando dos municípios pequenos, é mais fácil eles darem conta, porque são redes menores. Tem alguns municípios, um município da região ampla, que só tem uma escola de educação infantil da rede municipal. Então, se nós formos ver essa volta, né, a doutora Ana e Regina, que tem se preocupado muito com essa questão, desse retorno dos protocolos, que são muito mais da saúde, das normativas que temos hoje em vigor, do distanciamento, os municípios pequenos conseguem dar conta. Nós, que somos município grande, é uma situação muito mais complicada. Mas ontem falávamos, então, desse retorno, né, retomando, com o professor. A gente não fala muito nesse professor, mas nós teremos muitas questões relacionadas ao professor, porque não vai existir, não tem como existir a sala de aula, o aluno no chão da escola, sem o professor. E esse professor também vai voltar com os seus problemas pessoais, também vai voltar com o seu psicológico, muitas vezes abalado, muitos não irão voltar porque são de grupo de risco. E diante de tudo isso, nós temos a questão do ensino remoto, né? Da questão de que nós iremos precisar dar a nossa carga horária, as 800 horas, pensando na aprendizagem. O aluno precisa ter a aprendizagem, né? Precisamos pensar na avaliação, e tudo isso o professor vai estar envolvido, é o professor que vai fazer.
né? Toda essa questão desse retorno. E muito pouco se fala, né, de como que será feito esse retorno com o professor. Então, ontem, em conversa na Secretaria de Educação, a gente falou sobre esse retorno, sobre a formação que esse professor vai precisar. A tecnologia, né, está na palma da mão, enfim, nem as escolas têm acesso, como a professora Regina falava anteriormente, né, a maioria das escolas, elas têm um laboratório bastante restrito em internet, em velocidade, em número de máquinas que funcionam, que o professor possa utilizar, mas nós temos muitas ferramentas. Mas para que o professor consiga fazer essa revolução, digamos, na educação, nessa volta, né, nesse retorno, ele precisa de atenção. E ele vai precisar, sim, da formação. Por exemplo, no Google, temos inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas para que a aula possa ser, enfim, de aprendizagem, né, que possa desenvolver as habilidades e competências do nosso aluno com o uso da tecnologia, que são ferramentas simples. Mas para que ele aprenda a usar, ele precisa de toda a formação. Então, além de todos os protocolos de saúde, de toda a questão das normativas, que nós precisamos rever todas, porque hoje a gente tem a medida provisória é a 934, né, que é da Presidência da República, que fala da carga horária. Nós temos o parecer, é o 5 de 2020, do Conselho Nacional, que ainda não está aprovado, mas onde que fica realmente nesse papel do professor? Eu acredito que em meio a tantas dificuldades, as normativas também virão para favorecer esse professor, porque professor até, né, Regina, nós conversávamos esses dias, a professora Regina, e a Regina fez uma colocação interessante, né, que professor não é youtuber, né? E nós precisamos pensar nas formas que esse professor vai encontrar, como as mantenedoras irão fazer essa formação desse profissional para que ele consiga dar conta de todas essas demandas novas que nós iremos vivenciar, estamos vivenciando já, desse ensino à distância, né? Porque algumas escolas estão fazendo um verdadeiro EAD, né? Por lives, enfim, por Zoom, ou Jitsi Meet, ou YouTube, então, enfim, todas as formas possíveis. Mas como que vai ser essa formação, né? Isso a gente discutiu, então, se pensa em um projeto e que esse projeto possa ser acompanhado e deva ser acompanhado muito de perto pelo sindicato, pelo Conselho Municipal de Educação, pelas mantenedoras, em atenção a esse professor. Porque a educação não se faz sem o professor. A educação é um conjunto, a educação é um tripé, né, de professor, aluno, comunidade, e realmente eu acredito muito, né, no diálogo, na parceria. Nós iremos precisar, sim, ser parceiros nesse momento, em pensar esse retorno de tantos profissionais que, tanto quanto seus alunos, também irão precisar aprender a lidar com os alunos que vão vir para a escola com seus problemas, porque muitas crianças nós de periferia, eu falo da nossa realidade aqui de Passo Fundo, elas têm a escola como o único porto seguro, e elas estão sem esse porto seguro. Então, como que vai ser esse retorno, né? Mas eu acredito que o diálogo, as parcerias, projetos coordenados e elaborados, enfim, pela mantenedora, auxiliados sempre a equipe diretiva, enfim, com uma formação muito concreta, muito consciente dessas dificuldades, né? Esse olhar que vai ter que ser um olhar diferenciado, com toda certeza, para o aluno e para o nosso professor, e que as normativas nos amparem, né? Que as normativas também possam vir a nível nacional, diante de todas essas transformações e toda a dificuldade que iremos encontrar nesse retorno, e queremos encontrar para que possamos concluir o ano letivo de 2020 com aprendizado e qualidade,
que também as normativas venham em um olhar sensível ao professor, sensível ao aluno, sensível à comunidade e à educação. Eu acredito que seja por aí, né? As parcerias, trabalhar juntos. É isso, Patucci. Ok, obrigado, professora Adriana. Olha, gente, eu estou recebendo dezenas de perguntas aqui, e a gente, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir ler todas, mas eu estava aqui acompanhando enquanto a Adriana falava, algumas perguntas já foram respondidas aqui. A própria Isabel Lopes pediu, né, como trabalhar com aula remota com alunos que não têm acesso nem a tecnologia, nem a internet. E os professores, qual a estrutura que tem para o trabalho remoto? Então, isso também já foi considerado. A Daniela Betim diz o seguinte, estou de fato preocupada, pois muitos alunos da rede pública estão excluídos desse processo de aulas online. Esses dias letivos terão de ser recuperados com aulas presenciais? Nossas salas são cheias. Será mesmo um processo muito complicado. Como faremos, né? Temos muito a pensar. Ela direciona aqui a pergunta para a professora Regina. Então, deixa eu só fazer mais uma leitura, que eu também aqui já captei aqui. A Regiane também, ela faz vários questionamentos, mas, enfim, eu vejo que a dúvida realmente ela tá no ar, ou seja, né, como que a gente vai conseguir adaptar, principalmente, meios tecnológicos para esses alunos aí que têm, muitas vezes, até dificuldade de se manter, as famílias até numa vulnerabilidade. Mas eu queria aqui também deixar no ar um outro questionamento, que até nós comentávamos antes de começar essa nossa vídeo palestra aqui, né, essa nossa live, que o tempo da quarentena, ele pode transformar o papel dos pais, agora um pouquinho o papel dos pais, na educação dos filhos, ou seja, nesse acompanhamento dos filhos. O que vocês acham? Que esse tempo todo paralisado, né, as famílias convivendo, né, de forma mais presente, vocês acham que isso vai criar uma interferência nessa relação entre os pais e os alunos? Professora Regina? Então, eu acho que eu até ouvi um comentário essa semana no Facebook, onde a mãe colocava assim, como é difícil ensinar, né? E o quanto o professor, ele é importante na nossa vida, né? Eu acredito e eu espero que essa pandemia, ela venha deixar como herança essa valorização do professor e da escola. Quanto à questão, assim, dos pais, a minha avaliação é que vai mudar, sim, já mudou, né, Patucci? A gente percebe, assim, as famílias muito presentes, tem acompanhado, assim, pela rede social, as famílias fazendo atividade junto com as crianças. Tá um processo muito bacana com algumas famílias. Claro, né, que nós temos uma parcela significativa da nossa sociedade, né, que enfrenta muita dificuldade, né? As nossas crianças também estão mais expostas a violência, a questão da dependência química, são situações que é só dar uma andada pela periferia da nossa cidade, a gente vai ver muita criança na rua, exposta a esse mundo que está posto aí, que é muito ruim. Eu avalio, assim, que a escola ainda, para muitas crianças, é o espaço mais seguro para elas estarem. Mas, sim, eu acho que o vínculo, né, com a família, para algumas famílias, vem sim sendo fortalecido, né? Eu vejo, assim, se a gente pegar os nossos exemplos, assim, que estamos trabalhando de forma remota, a gente vai ver que a gente está mais presente em casa. Não necessariamente isso significa que a gente esteja presente na interação com a nossa família, que daí é um outro problema, né, Patucci? Porque trazer o trabalho para casa não vem sendo uma tarefa muito fácil, tá? Meu filho está trancado no quarto, o marido está no outro, e a gente, para conseguir dar conta, assim, das atividades que a gente tem. Então, acredito que sim, tem mudança, mas também não é
tanto positiva quanto negativa, que eu acho que precisa ser avaliada como um todo, né? Mas de forma nenhuma essa mudança de comportamento das famílias substitui a falta que a escola faz na vida dos nossos alunos, né? E como a Adriana disse, eu acredito que é uma boa oportunidade para a gente olhar para o nosso professor com um olhar diferente. E eu acredito, sim, que vai ter uma valorização social um pouco maior. Lembrando que há 3 meses atrás a gente vivia uma série de ataques à profissão docente, né? Na rede social, muitos questionando o professor, a forma de abordagem da aprendizagem. Hoje a gente vê um outro movimento na rede social, né? Justamente essa, pedindo para que retorne às aulas, que o professor volte, né, a estar trabalhando com as crianças, essa necessidade da escola, do professor, no processo de formação das nossas crianças. Então, acho que são vários pontos de vistas, mas que sim, eu acho que a sociedade como um todo, pós-pandemia, vai voltar de uma forma diferente. E eu espero, Patúcia, assim, que a gente volte melhor, mais humano, mais solidário. A gente tem visto aí várias iniciativas de solidariedade, né, da sociedade. Eu espero que isso permaneça pós-pandemia, porque queria lembrar aqui que as nossas crianças, elas já passavam fome antes, tá? O diferencial que a gente tem hoje é que a gente não tem a merenda escolar. No caso do município, o Estado vem ofertando os kits, que é uma coisa que eu acredito que o município de Passo Fundo precisa urgentemente pensar em estar alcançando aí os kits para as nossas crianças em situação de vulnerabilidade. Mas faz bastante tempo que o nosso povo passa fome, né? Faz muito tempo que as pessoas necessitam de alimento, né? Regina, aproveitando essa tua fala, a gente vê que vários municípios, as prefeituras já estão alcançando, né, principalmente esses alunos com maior vulnerabilidade, os alimentos, aquilo que seria servido, né, na escola, a título de alimentação, eles já estão fornecendo. Nós também fizemos aqui em Passo Fundo uma indicação para que a prefeitura pudesse, então, também adotar esse sistema, porque a gente sabe, né, é absolutamente necessário até para que, nesse tempo de paralisação, e muitas vezes a gente sabe que são poucas as refeições que são feitas em casa. Muitas vezes até aquilo que é utilizado como refeição nas escolas é o que sustenta a criança. Então, a gente acompanhou essa discussão e vários municípios estão fazendo. Então, nós estamos sugerindo aqui à prefeitura que também possa adotar essa sistemática de forma urgente, né? Porque a gente vê uma recessão econômica logo aí na frente. Acho que a doutora Ana quer falar, por favor, fique... Doutora Ana, pode eu estou um pouco surpresa, porque essa foi a orientação que nós repassamos à Secretaria de Educação e tínhamos uma resposta um pouco diferente, que isso já estaria acontecendo e seria intensificado. Então, quero até questionar a Adriana, que é do Conselho Municipal de Educação, órgão que eu respeito muitíssimo, que tem uma participação democrática importante na área da educação, seja estadual ou municipal, de acordo com a esfera de competência. Se não está acontecendo, se não está, é necessário, é urgente que isso aconteça para ontem. Porque, como eu dizia anteriormente, quase sempre as escolas da rede pública, estadual ou municipal, nessas redes, as crianças fazem a principal refeição, muitas vezes na escola, isso quando tudo não é integral, que fazem mais que uma refeição. Então, eu só queria questionar esse aspecto à Adriana e salientar que, se isso não estiver acontecendo ainda, amanhã mesmo nós vamos adotar algumas providências nesse sentido, pela urgência e pela importância do significado da alimentação escolar. Só observando nesse sentido que a alimentação escolar, ela não substitui qualquer espécie de alimentos que sejam alcançados a título de assistência social, ou da área da assistência social, exemplo, sacola econômica, enfim, não sei o nome que se dá, mas que não se confunde. Por isso que eu falava antes em R$112 dos kits de alimentação escolar, que nós estamos acompanhando de perto do Estado. Pode parecer pouco, mas é para a criança se alimentar, e aquela criança que seria o que ela faria na escola. E, quer dizer, não vai substituir em hipótese alguma, mas vai auxiliar aquela família
quando a criança não está na escola. Então, eu gostaria até de que essa discussão fosse feita e que se nós possamos, assim, resolver esse problema da melhor forma e da forma mais urgente, inclusive com o auxílio da Câmara de Vereadores, se for o caso, Patucci. Com certeza, a gente está acompanhando, mas se a Adriana, presidente do Conselho, tiver alguma informação aí que puder, nesse sentido, nos ajudar, mas lembrando que essa temática da alimentação, ela é absolutamente necessária, principalmente no período onde muitas famílias, né, não têm o seu provedor, as pessoas estão realmente caminhando para um processo de desemprego, a cidade está infelizmente, né, nessa rota de desemprego, e a gente sabe que não se tem dinheiro, né, para alguns mantimentos, e a alimentação ela acaba fazendo falta. Professora Adriana. Sim, até onde eu tenho conhecimento, sim, os trâmites estão sendo feitos, Patucci. Okay. Só não tenho conhecimento de que se os kits estão sendo distribuídos ou se é a merenda, enfim, acredito que a Regina esteja mais a par dessa situação. Regina, o que tu tem a me dizer? Até onde eu sei, estavam sendo feita a distribuição, né, porque foi uma normativa. Né, não tenho conhecimento, Adri, de nenhuma escola que tenha distribuído o kit de alimentação, tá? Se estão distribuindo, eu não tenho esse conhecimento. Tá, até onde eu sabia... Mas se já houve essa orientação pelo Ministério Público, eu acho que já é Não, mas só um pouquinho mais. A orientação foi informal, em conversas, porque nós também... entendemos que é um dever do gestor e que, como dever, isso deveria ser, assim, repassado a orientação a título de informação, porque se não houver essa distribuição, será, então, adotada outras medidas, como, por exemplo, recomendação e até outras ações que acredito que não seja necessário. Também nós trabalhamos com demandas, né, nesse período, porque sabemos da sobrecarga dos gestores para administrar esse momento de crise, de pandemia, principalmente na área da saúde. Então, recomendar por recomendar não faz o mínimo sentido, porque nós não vamos extrapolar as funções do Ministério Público na questão da gestão. Se não está acontecendo, obviamente, não nos chegou nenhuma informação, mas a partir de amanhã, algumas solicitações serão encaminhadas ao Executivo. Ok, a gente vai unir força nesse sentido, né, até aproveitar essa indicação que o nosso gabinete fez, para que essa demanda, se não está acontecendo, né, que ela possa ser uma iniciativa o mais rápido possível, né, porque a gente vê vários movimentos de solidariedade aqui na nossa cidade, entidades que estão fazendo arrecadação de alimentos, grupos, a própria sociedade civil organizada, ela tem se mostrado num espírito solidário muito bonito aqui em Passo Fundo, mas a gente sabe que a comida as pessoas precisam todo dia. Mas assim, né, mas independentemente da solidariedade, da disponibilidade, do auxílio que as pessoas têm feito, isso realmente é emocionante, a questão da alimentação escolar, ela faz parte do PENAI, que é um programa em nível federal, vem recursos federais e estaduais, embora mínimos, para que os municípios também deem a sua contribuição. Então, é super importante que isso aconteça da melhor forma possível dentro desse contexto, embora, repito, a assistência social e a própria solidariedade e ajuda das pessoas que vem acontecendo. Com certeza. Eu tenho outras perguntas que estão chegando aqui, várias perguntas, a gente não vai conseguir atender a todos os questionamentos, a gente até agradece a participação e também aqui os elogios pelo tema que está sendo abordado, vários professores aqui da rede municipal se manifestando, da rede estadual, da rede privada de ensino também, fazendo seus questionamentos, mas nós tínhamos combinado de fazer 1 hora de debate, né, 1 hora de conversa. Já estamos em 1 hora e 3 minutos, e ver que como o tempo flui, né, o assunto ele é muito pertinente, e as autoridades que estão debatendo aqui, elas têm um conhecimento bastante profundo sobre isso.
Eu queria fazer aqui uma outra observação que chegou aqui do professor Juliano Cavalcante. Ele fez algumas perguntas, mas uma delas aqui, ele diz o seguinte, ó, e a formação continuada, tecnologia sem ter quem saiba usar é igual, né, um carro, uma Ferrari sem rodas. Então, isso também, ou seja, né, tanto os pais quanto os alunos, e até mesmo os professores, acho que isso foi dito pela professora Regina, esse conhecimento tecnológico também tem que ser atendido e alcançado a todos, né? Professora Regina. Eu tinha até colocado, se me permite, que essa acredito que seja uma das heranças positivas da pandemia, é fazer esse adiantamento, ou um adiantamento que já deveria ter acontecido, então nem sei qual a palavra exata, mas que as escolas se adequem de uma forma mais rápida, os professores possam receber também maiores equipamentos para isso, os alunos também sejam olhados como sujeitos de direitos nesse processo, e aonde não existe que, pelo menos, os computadores sejam a eles disponibilizados. Talvez sempre há um lado bom e há um lado ruim nisso tudo. Quando tu perguntava sobre o papel das famílias, o que se tem visto muito, e trabalhei por muitos anos na infância, é que quando falta alimento na casa, quando há uma situação de abuso, de maus tratos, de negligência, estudar para a criança, aprender para a criança é perfumaria, é um terceiro plano que muitas vezes até soa cruel exigir. E em tempos de pandemia, o que era ruim piora, infelizmente, quase sempre nesse sentido, porque as pessoas moram em locais pequenos, permanecem mais tempo junto, os recursos econômicos ficam mais escassos, e com isso se acentuam traços como alcoolismo, abuso e negligência. Isso tudo também vai refletir na escola. Mas a escola é um termômetro, e muitas vezes, e quase sempre, os professores é que buscam os recursos para que essas crianças saiam dessas situações de violência, infelizmente doméstica. Então, agora, na falta desse elo que é a escola, muitas crianças, tenho quase que certeza, elas ficam negligenciadas à própria sorte. Assim como a família pode ser um órgão de proteção, ela também pode ser um órgão de negação de direitos fundamentais às crianças, e é isso que preocupa. E esta é a circunstância onde a escola também terá que atuar, onde o professor tem que ser apoiado para isso, onde a comunidade escolar deve se unir, e até me coloco aqui à disposição do Conselho Municipal de Educação, da Secretaria Municipal, da Câmara de Vereadores, dos órgãos, da educação e afins, para que se possa montar um plano de trabalho de retorno às aulas com segurança. Obviamente que já existe o COI, meus colegas, Cassiano e Cristiane, participam da saúde nesse comitê, mas me parece que a educação é uma das áreas que mais merece cuidados depois, ou junto com a saúde, pela importância que ela tem. Sempre depois dos caos, das grandes epidemias, das guerras, é a educação que vai fazer a diferença se o país, se o estado, se o município vai evoluir ou vai degringolar de vez, por assim dizer. Então, como em tudo a dois lados, penso que nós temos que nos preparar também como agentes de transformação social que todos somos, para que juntos, unindo forças, eu acho que todos temos o mesmo objetivo nesse aspecto, possamos trazer para a educação aquela humanização que tanto se busca, né? No sentido da solidariedade humana, no sentido da empatia, do resgate de valores, e para isso nós temos recebido, assim, inúmeras ofertas de auxílio, e acho que uma boa pedida para assim, coroar nossa conversa, nossa live, seria a formação de um grupo nesse sentido. E aí, com isso, também poderíamos pensar como fiscalizar, enquanto órgãos, conjuntamente, como fizemos, né, Adriana, nas escolas de educação infantil, para que evitemos violências, muitas vezes maiores, de instituições, de pais, de professores, de alunos,
sempre trabalhando na prevenção, no vir antes do fato acontecer. E até para que a gente consiga também, doutora Ana, ter um retorno responsável dessas atividades, né? Porque, deixa eu só fazer mais uma outra leitura aqui de uma outra professora que diz o seguinte, ó: parabéns pelos esclarecimentos. Nós, professores, estamos angustiados com tantas demandas que vamos enfrentar nesse retorno. E temos um porto seguro, como falou a professora Adriana, e da mesma forma a Vani diz o seguinte, ó: teremos muitas lacunas, mas também oportunidades. Então, eu vejo que é um grande ponto de interrogação que nós temos, e certamente essa união, principalmente dos órgãos, entidades, o próprio poder público como um todo, vai ser fundamental para que a gente consiga atender os objetivos de termos, como disse a doutora Ana, né, uma educação de qualidade, com fundamentos, né, com bases sólidas, e que ali na frente, né, os ganhos na formação do aluno, na formação do sujeito, eles possam ser percebidos, e que os reflexos dessa pandemia, ou seja, né, de todas essas dificuldades, a gente encare para o futuro como bons exemplos, ou seja, que a gente tire boas lições desse período, que é um grande período de desafio para todos nós. Eu vejo em sala de aula, a gente também tem que estar toda hora se reinventando. Claro que o meu público é o ensino superior, são pessoas já com condição, e a gente a todo momento é testado e provocado para sempre, né, dar um pouquinho mais, experimentar, né, principalmente novas tecnologias, e compreender que os alunos também estão passando por momentos delicados, né. Eu só queria finalizar aqui, nós já estamos com 1h10 de conversa, né, agradecer aqui também acho que uma centena de manifestações a gente tem recebido aqui. O vereador Luiz Miguel também mandou um abraço para a gente aqui. A Patrícia Nazares, assim, ótimo debate, estamos adorando a participação de todos. A Dani Ferron, ela fez várias perguntas aqui. Depois a gente vai responder, Dani, para ti individualmente, aqui são várias, né, várias indagações, principalmente da educação infantil, da pré-escola, aqui depois com certeza a gente vai ter um tempinho. O Pedro Thomas aqui também, nosso querido amigo, parabéns, ótimo debate. O Gilberto Simor, a Lucileia Agatti também, né, faz aqui o agradecimento, Enoir Santana, o Citolim, o Marcos Alexandre Citolim. Segunda-feira a gente vai ter um debate também muito legal sobre o desenvolvimento econômico, ou seja, quais são os desafios, a solução em relação à própria geração de emprego, né? Então, o Citolim vai estar conosco na segunda-feira falando sobre esse tema, mas aqui, só para a gente concluir, né, eu quero deixar aqui a palavra final para vocês. Eu acho que vamos botar aqui uns 2 minutinhos de agradecimento, pode ser? Professora Adriana, queres começar com agradecimento? Depois a gente faz o encerramento dessa nossa conversa aqui. Adriana. Oi? Tudo Sim. bom? Deu uma cortada no som, aí eu não escutei. Bom, então, eu quero agradecer ao vereador Patucci, né, pela iniciativa, porque muitas vezes o conselho acaba sendo um órgão burocrático, e, na verdade, né, o caráter dele é burocrático, e as pessoas muitas vezes não param para pensar, enfim, que é o conselho que normatiza, né, a educação no nosso sistema. Temos uma grande responsabilidade pela frente agora, em toda essa transformação, enfim, toda essa crise, toda essa desorganização de vida, desorganização social que estamos vivendo, e o nosso papel se configura mais evidente, né? Porque nós iremos precisar normatizar toda essa bagunça que a Covid criou na nossa vida. Mas agradecer, então, ao vereador Patucci, e sempre agradecendo, então, as parcerias, a professora Regina, né, do CMP, e a doutora Ana Cristina, que são grandes parceiros da educação, né, e vejo também o vereador Patucci como um grande parceiro da educação. Nós precisamos, na educação, trabalharmos juntos
A educação é muito solitária e, ao mesmo tempo, todo mundo acha que sabe da educação, mas muitas vezes estamos sozinhos lá na sala de aula, porque eu sou professora de sala de aula e amo muito estar em sala de aula com os meus alunos. E muitas vezes somos muito solitários, mas quero reforçar, então, esse é o agradecimento, né, e a questão de que precisamos de auxílio, sim, e quem estiver disposto a dar opinião, a auxiliar, onde seja para o bem da educação das nossas crianças, dos nossos professores, e de que nossa rede consiga dar conta de toda essa situação, né, será muito bem-vindo. O Conselho está de portas abertas para todos. Muito obrigada. Que bom, obrigado, Adriana. Professora Regina, encerramento. Que legal, né? Olha, gostei muito, a gente vem aprendendo muito, né, com esses debates, eu acho que vem acrescentando muito aí no nosso processo de formação e também de luta, né, em defesa da educação. Eu só vou dar 2 recadinhos aqui que os colegas estão insistindo aqui para mim dizer. Um está voltado à questão da tecnologia, né, eu dei uma cruzada aqui nos comentários, muita gente dizendo, né, que a tecnologia é, de fato, meio, né, inclusive para a questão da recuperação das aulas, de forma nenhuma a gente discorda disso, só que toda tecnologia, ela tem que estar associado aí a dar as condições necessárias para que a gente possa estar trabalhando na escola, né, e uma outra questão está voltada à segurança, né, todos nós estamos com muita vontade de retornar para as nossas salas de aula, mas que possa ser feito isso com muita calma, com muita responsabilidade e com segurança, tanto para os nossos colegas professores, onde a gente tem um grupo significativo que fazem parte do grupo de risco, né, e mesmo os que não são do grupo de risco, acabam tendo idosos em casa, outras pessoas que fazem parte desse grupo de risco, então que a gente possa voltar aí com bastante segurança. Avalio a proposta da doutora Ana, é sensacional, acho que é isso mesmo, acho que a gente tem que caminhar aí para uma comissão que possa estar contribuindo, avaliando esse processo como um todo e fiscalizando. Acho que o retorno, ele também precisa ser associado à fiscalização, acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter, e que as nossas relações se fortaleçam cada vez mais, mesmo que à distância, né, acho que as entidades aí que defendem a educação, mesmo à distância, estão se posicionando, estão defendendo o direito das nossas crianças à educação e também aí à segurança dos nossos professores para esse retorno. Um grande abraço, principalmente aos colegas, né, que acompanharam a nossa live, e vi que muita gente ali mandando, né, seus comentários, sua contribuição, pessoas que faz muito tempo que a gente não se vê, então um abraço aí virtual, que a gente possa estar se reencontrando logo, mas, volto a dizer, com bastante segurança, e que a vida, né, esteja em primeiro lugar de toda e qualquer discussão que a gente possa estar se fazendo. A preservação da vida sempre em primeiro lugar. Um abraço e obrigado, Patucci, pela oportunidade de estar podendo aí conversar com a nossa comunidade e com essas 2 mulheres maravilhosas que eu admiro muito, que é a Adriana e a doutora Ana. Um abração. Obrigado, professora Regina. Eu passo agora, então, aos seus agradecimentos à doutora Ana. A gente sabe que a agenda da doutora Ana ela é uma agenda muito cheia. Hoje à tarde ela me disse que estava, né, participando de outros debates virtuais aí com Porto Alegre, fez reunião com o governador, fez reunião com alguns secretários, mas eu quero te agradecer de forma bastante especial. Eu que acompanho há muito tempo, né, o trabalho do Ministério Público aqui em Passo Fundo, a dedicação, essa integração, né, com as políticas públicas, principalmente na área da educação, que são fundamentais, não só aqui na nossa cidade, que digamos assim, é o lugar onde a gente está com os olhos mais atentos, mas o Ministério Público tem feito um papel de realmente caminhar ao lado da sociedade, e é justamente isso que a gente espera e que a gente reconhece. Doutora Ana. Bem, eu, antes de passar aos agradecimentos, quero pedir desculpas até, porque eu também estou aprendendo com tecnologias, é a primeira live, assim, mais profissional que eu faço, porque nossas reuniões virtuais e outras lives que fiz, elas dizem respeito a outros assuntos, então são por outros aplicativos, e eu não sei se a luz ficou boa aqui, se as pessoas conseguiram enxergar. Eu, particularmente, não estou conseguindo ver os comentários, mas pelo celular até que tinha bateria,
recebi algumas questões e de pessoas também de outros municípios que aqui da regional que estavam assistindo, que gostaram muito, que pediram que aconteça de novo, Márcio, e que também deixaria esse desafio, para que a gente pudesse continuar a conversar. Eu, por mim, embora eu já esteja, tipo, minha filha diz, o Bob Esponja hoje, calça quadrada, porque eu fiquei o dia inteiro sentada, mas estou igual. Mas eu ficaria, assim, bem feliz de continuar a noite toda, assim, conversando. E eu me lembrei, até se me permite, de um aspecto que eu queria falar, porque a gente tem sido muito questionado nisso nas reuniões, que é sobre a obrigatoriedade da frequência das crianças depois do retorno. Não vou nem falar dos dias letivos mínimos, horas que nós vamos ter que discutir, mas da obrigatoriedade da frequência das crianças que não têm comorbidades, mas que em casa algum adulto é de grupo de risco, ou a criança tem alguma, ou tem comorbidade, ou tem alguma deficiência, ou tem infecções respiratórias. Como é que isso ficaria? Se vai ser feito eficaz, se vai ser exigido presença, se não vai. Então, nós estamos construindo isso também junto ao grupo de trabalho da educação, mas a primeira alternativa é que não seja, assim, exigido de forma como é feita na FICAI, obrigatória, uma presença constante e sim oferecido ensino remoto a essas crianças, justificadamente por óbvio. Então, são inúmeras as questões que nós teríamos que continuar discutindo e que pretendo continuar nesse grupo que gostaria que se formasse. E quero agradecer também pela oportunidade, Márcio, amigo, vereador, professor, as duas amigas, a Regina e a Adriana principalmente, que quase uma semana, acho que na última, antes da pandemia, foi todos os dias na promotoria, né, Adriana, tratar de inúmeras questões que dizem respeito ao Conselho Municipal de Educação. A todos que assistiram e atenderam ao convite, eu acho, assim, de extrema importância, porque eu mesmo digo, eu sou formada em Ciências Jurídicas e Sociais. Eu não tenho conhecimentos aprofundados na área da pedagogia, da educação, e me valho muito dos órgãos técnicos, para poder discutir e dar um bom encaminhamento. É só com essa interface entre justiça, direito, pedagogia, psicologia, que nós conseguimos realmente atingir os objetivos que a gente quer, que é o acesso à educação, mas a educação de qualidade e a permanência com sucesso das crianças no ensino público ou privado. Não é um faz de conta, acho que esse é o nosso papel. É o ingresso com acesso garantido, o sucesso e a permanência com efetividade dessas crianças. Muito obrigada a todos. Quero deixar aqui outra questão que eu sempre digo, que de certezas, esse teu título, Patrícia, Soluções para o Futuro, não me diz nada, porque de certezas a gente só tem certeza de que não tem certeza de nada, né? Então, essas soluções para o futuro significam, para mim, construção e construção coletiva, acima de tudo, de pais, de comunidade, de corpo docente, de alunos, de ouvir crianças nesse processo, de ouvir adolescentes, porque é eles que são o destinatário do nosso trabalho. E dizer que a crise sempre é uma oportunidade de crescimento, né? Assim como a borboleta, como a lagarta, a borboleta nasce depois de uma grande crise, e é isso que nós temos que apostar. Acredito que dias muito melhores virão, e estão logo aí, mas para isso é necessário que a gente haja, e de forma muito efetiva no presente. Boa noite a todos, muito obrigada, estou à disposição. Adorei conversar com você. Eu agradeço, doutora Ana. Antes de encerrar, eu queria aqui só fazer uma observação também da Vânia Vedana, que ela diz o seguinte, seria interessante ocorrer outros debates, né, antes mesmo da retomada das aulas. Acho que vai um pouquinho no sentido que a doutora Ana falou, que a gente continuar esse assunto, né, buscando canais, mecanismos, e eu vejo que saímos daqui com duas missões, né, Regina, Adriana, doutora Ana, que é essa provocação ao poder público. Quando a gente fala em provocação, não é aquela pressão, aquela cobrança, mas é em sentido de contribuição. Como que a gente vai acompanhar esse retorno das aulas, essa discussão de forma mais consciente, de forma mais organizada, e que os ganhos eles sejam sentidos justamente pelos alunos que estão passando por esse processo, e também aos professores. E também saímos com uma outra missão,
que é dialogar com a secretaria, dialogar com os órgãos públicos, com a própria Coordenadoria Regional de Educação, sobre como que essa merenda, ou seja, ela está chegando, né, para que os alunos consigam, então, ter minimamente algum alimento, enfim, na sua mesa, nas suas casas. Mas, agora, para finalizar, eu gostei aqui de uma frase que o Everaldo Silveira da Silva deixou. Eu quero encerrar a nossa discussão com essa observação que ele fez. Olá, boa noite. Em tempos de pandemia, precisamos mais humanizar o ser humano. Então, eu vejo que essa frase do Everaldo, ela cai como uma luva, justamente naquilo que a gente está passando, que a humanidade está passando, que a nossa sociedade está passando, não só pelas dificuldades, mas também pelos desafios que o futuro, aí sim, né, doutora Ana, observando aquilo que a gente propõe nessas lives, obviamente que não encontrar uma solução definitiva para o futuro, mas que as discussões do presente, elas consigam buscar e se somar, né, a objetivos comuns, que são sempre melhorar as políticas públicas, principalmente nas áreas sociais, num Estado brasileiro com tanta desigualdade, com tanta distorção econômica, social, e que a gente sabe que as boas pessoas que estão à frente de órgãos e instituições, como são as nossas 3 debatedoras, à frente do CMP, do próprio Conselho Municipal e do Ministério Público, que a gente vai encontrar, sim, uma luz, mas uma luz bonita, uma luz que vai nos encaminhar para um futuro maravilhoso, principalmente aqui na nossa cidade. Então, nos despedindo, a gente agradece, essa live vai ficar disponível nas nossas redes sociais, e a TV Câmara aqui de Passo Fundo também vai fazer alguma reprodução, aproveitando algumas manifestações, para dar destaque também nos seus noticiários aqui da TV Câmara de Passo Fundo, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite a todos, e agradecer a esse público maravilhoso. Foram centenas de perguntas que nos chegaram aqui no chat privado, no chat público, e que a gente vai, na medida possível, responder a todos, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço a todos, valeu!